sejam todos bem-vindos. Você que está comigo aqui, eu quero já estar me apresentando para quem não me conhece, talvez é a primeira vez que você está me vendo. Eu sou Glória Pereira, eu tenho já 25 anos nessa profissão de modelista, costureira, sou especialista em moda feminina, principalmente festa. Então, você que já assistiu a aula passada, quando a gente modelou a nossa peça, que é o nosso vestido, nessa segunda aula você vai aprender a cortar o vestido. Vamos estudar um pouquinho sobre o tecido e a forma de cortar essa peça. E depois, na próxima aula, a gente já vai estar indo para o corte. Então, vamos à nossa aula agora. Fique comigo aí, não saia, que a aula é muito cativante. Então, vamos para a nossa segunda aula do vestido de ciganinha. Hoje nós vamos estar cortando o vestido. Então, quem já está aí acompanhando, inclusive com a lista de material, vocês perceberam que lá na lista eu coloquei, inclusive, sugestões de tecido para esse modelo. Claro que não é fechado, é opcional, você usa o tecido que você gostar, achar conveniente. Mas uma sugestão, principalmente dentro dos tecidos que tem mais fibras naturais, por causa também do nosso clima, né, que é muito quente. E, inclusive, eu botei lá uma explicação acerca dos tecidos que tem composição, na sua composição, as fibras naturais, ele precisa de passar pelo... Às vezes tem pessoas que falam assim, passar pela lavagem. Eu falo molhar o tecido. Por que a gente molha o tecido? Para que já haja um encolhimento precoce, para depois da peça pronta, você não correr o risco de perder a peça em 100%. E encolhe mesmo. Inclusive, eu vou trazer a prova para vocês. Eu comprei o meu tecido, que nós vamos cortar. Ele é um viscolinho, mas tem composição de viscose, de algodão. O que aconteceu? Eu comprei e ele encolheu 12 centímetros. Então, se eu não lavo antes, depois da minha peça pronta, ele pode ficar num comprimento ou numa largura que não iria me servir mais. Então, por isso é importante, não só nessa peça, mas ao longo da sua caminhada. Vai costurar qualquer tecido que ele tenha na sua composição algodão, fibra natural, você vai passar pelo processo de molhar. E aí, então, a gente vai para o nosso corte. Você já está com sua modelagem pronta? Se não tiver, volta lá na aula de número 1, está disponibilizada aí no YouTube. Faz a aula 1, volta e assiste a aula 2. Lembrando que essas aulas estarão disponíveis só durante a semana. Quando for no domingo ou no tardar segunda-feira, elas podem estar saindo do ar. Então, como que eu corto? Primeiro, eu pego o meu tecido, já molhei, já passei ferro no meu aqui, ó. Então, o tecido não pode estar amassado ou com um vinco muito pesado de dobra. Você passa ferro para ele ficar bem arrumadinho na sua mesa. Você vai infestar o tecido na mesa. O que é infestar o tecido? É fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Pegar o tecido e colocar ele aberto na mesa. Aqui ele tá aberto, claro que ele tá dobrado, né? Porque ele tem 1,40 de largura, eu dobrei o tecido. Então, você dobra o tecido ao meio e infesta na mesa. Ah, Glória, eu não tenho uma mesa grande na minha casa. Não tem problema, você usa aquela sua mesa pequena mesmo, de 1,40 m. Tem gente que usa na cama, tem gente que vai no chão e corta. Você arranja um jeitinho aí na sua casa e coloca o seu tecido. Quando você infesta o tecido já dobrado, você vem com a modelagem e coloca em cima. Antes de cortar, a gente faz isso. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque eu preciso saber se o meu tecido vai dar para fazer a minha peça. Porque muitas vezes a gente projeta uma metragem e quando a gente molha essa metragem, ou mesmo que não molha, mas você já está com a modelagem pronta, o
que você disponibiliza os moldes, você corre o risco desse tecido, às vezes faltou um pouco, e aí dá tempo de você rever todo o seu planejamento ou comprar mais tecido. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o molde das costas e vou colocar na dobra do tecido. Porque eu não quero, nesse meu modelo, eu não vou querer costura nas costas, então eu boto na dobra. A parte da frente, que esse vestido ele tem traspasso e vai ter botão, eu vou botar do lado que o meu tecido tá aberto, tá dobrado, certo? Só que o meu vestido ele é aberto, então ele precisa ter um acabamento para dentro. Aqui é só o traspasso. Eu já vou fazer um acabamento virado, então vou dobrar o meu tecido aqui, ó, onde eu vou trabalhar a frente. Mas antes disso, eu tava esquecendo, tá vendo? Tem um detalhe importante. Toda vez que você for cortar a sua peça, você vai tirar fora essa parte aqui do tecido, ó, que é a auréola do tecido. Aqui no algodão, ela não tá repuxando, mas se você trabalhar um sintético, ela inclusive repuxa o tecido e dá problema. Então, eu vou tirar, inclusive, ó, aqui ele já tá torto, tá vendo? Mas eu vou ter que deixar, porque se eu conserto aqui, ele bagunça lá do outro lado. Então, eu vou tirar aqui essa auréola para mim poder não correr o risco dela me atrapalhar. Ó, vou tirar. Isso é imprescindível tirar, tá? Porque tem gente que fala assim, eu vou deixar a auréola para mim nem precisar de fazer acabamento. Passar overlock, né? Ou zigue-zague. Mas isso não é correto. A gente tem que tirar ela fora, tá? E deixar o nosso tecido assim. Falando em acabamento, um parêntese. Talvez você só tenha na sua casa aquela máquina doméstica, né? Tem gente que fala a caseirinha, a máquina pequenininha. Talvez você não tenha overlock. Não preocupe, você vai fazer com a máquina que você tem. E você usa o zigue-zague de acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tecido aqui, ó, numa margem aqui, ó. Não muito larga, não precisa ser muito larga, de uns 3 centímetros, 4 no máximo. Depende aí do seu tecido. Então a gente vai dobrar, por quê? Porque como eu tô querendo fazer esse vestido, passar para vocês de uma forma menos complicada, mais simples, nós vamos fazer direto o acabamento do abotoamento da peça dobrada. Tem outras formas de fazer acabamento? Tem, mas nós vamos fazer essa. Então, eu vou pegar aqui, ó, com a minha fita métrica. Olha, eu tô deixando 4 centímetros. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 4 centímetros. Então, tem 4 centímetros. Eu não vou conferir um por um, porque eu já consigo, né? Ó, vocês estão vendo que tem 4 centímetros, ó. Mas você que é iniciante, você pode conferir em volta da dobra toda até chegar, para você não dobrar ela torta para lá e para cá. E você pode também, nessa dobra, antes de colocar o moldes, para você que é iniciante principalmente, você pode prender com uns alfinetinhos assim, ó. Não é muito conveniente, mas se você não tem prática, para não sair do lugar. Ou então, você vai passar um ferro. Pode pegar, trazer o ferro aqui na mesa de corte e passar um ferro para você vincar essa dobra. Porque na hora que você vincar, aí ela fica certinha, não vai ficar deslizando e saindo do lugar para um lado ficar maior do que o outro. Feito isso daqui, você vem e coloca o seu molde, ó. Aqui desse lado que eu dobrei, eu não preciso deixar costura, porque aqui eu vou dobrar, ó. Então, eu coloco o molde bem juntinho da dobra do meu tecido, certo? Eu já coloco aqui, deixando a bainha que eu vou usar. Espera aí, só para puxar um pouquinho mais aqui.
Então, eu já coloco aqui, deixando no tecido, a bainha que eu vou usar, ó. Porque eu tô projetando se o molde vai dar, se o tecido vai dar meu vestido. Então, aqui eu tirei frente e costa, e aqui eu vou tirar a manga do meu vestido, ó. Então, quando eu boto ele aqui, a minha manga já tá com bainha, então claro que é evidente que vai dar a minha manga, tá vendo? A manga tá aberta, mas nós temos 2 tecidos. Aqui nós temos 2 tecidos, então nós vamos ter 2 frente e a parte das costas inteira. Esse outro pedaço que vai sobrar aqui, eu vou fazer o acabamento dos decotes, certo? Então, eu já percebi que o meu tecido vai dar para mim fazer o meu vestido. Então, agora eu termino de posicionar e vou cortar. Então, vou puxar um pouquinho aqui para facilitar para nós. Quando eu coloco o molde, eu não posso deixar o molde sair do lugar. Enquanto vocês viram na aula de modelagem, ou vocês vão ver lá dentro do meu curso, que na hora que eu tô modelando, eu posso virar o molde para todos os lados, e na hora que eu tô cortando. Mas na hora que eu vou cortar no tecido, eu não posso ficar pegando o meu tecido e virando, porque qualquer pedacinho deslize que eu dê no meu molde vai afetar na minha peça. Então, também tem várias formas de você fixar o seu molde. Você pode fixar com um alfinete, igual eu fiz aqui, o molde no tecido, e você pode fixar com uns pezinhos assim, ó, com a pedrinha que ele também não vai caminhar. Quanto mais prática você tiver, você vai eliminando os alfinetes. Mas você vai fazer hoje conforme a sua possibilidade e a sua capacitação. Então, eu já botei aqui, eu vou deixar de bainha pro meu vestido, ó, 4 centímetros. Muito importante isso daqui. As bainhas, elas vão sofrer variações de largura ou de formato. Mas nesse caso, que é um vestido de um tecido que é mais encorpadinho, né? Que é a viscose, a tricoline, o viscolinho, o próprio linho. E é um vestido reto, que ele não tem roda, então a bainha dele é conveniente, que depois de pronta ela fica com 3 centímetros. Então, a gente deixa 4 centímetros, porque depois de pronta ela vai ficar 3 centímetros. Ou no máximo que ela pode ficar menor é 2,5. Menos de que isso, para um vestido desse, ou se fosse mesmo uma camisa, você vai estar botando, como se diz, um acabamento que não vai valorizar a sua peça. Então, 4 centímetros de bainha. Outra coisa que eu não falei antes, mas está em tempo ainda. Como que eu dobro o tecido? Do direito ou do avesso? Isso aí vai da forma que você se encontrar e achar que para você é mais prático. Antes de infestar o tecido, a gente já molhou, já passou ferro. Mesmo que for aquele que não molhou, você já vai fazer um exame no seu tecido para ver se ele não está com defeito, se ele não veio com uma mancha, se ele não está rasgado, se ele não está puxado fio. E a partir daí você dobra. Tanto faz você dobrar no direito ou dobrar no avesso, vai do seu gosto, certo? Então agora o que é que eu faço? Eu já coloquei o tecido, o molde no tecido e vou cortar. Se você tem dificuldade de cortar direto no tecido, direto aqui sem marcação, você pode vir com a canetinha invisível, que é aquela canetinha que desmancha com o ferro quente, e você pode fazer 2 coisas. Você pode fazer assim, ó, eu vou deixar 1 centímetro de costura, então você pode botar a fita métrica, ó, e colocar e marcar 1 centímetro em volta. E se você quiser também já deixar a costura no seu molde, você pode.
Se não, eu particularmente não deixo porque já acostumei, né? Aí é difícil ficar mudando. Aí você faz isso aqui, ó. Você contorna o molde com a canetinha, se você tem dificuldade de cortar, e vai embora. Lembrando que é 1 centímetro de costura. Agora, quando você vai trabalhar cava e decote, 1 centímetro de costura, às vezes, já é muito. Então, você pode até, você que é principiante, deixar 1 centímetro. Mas você pode deixar coisa assim de 7 milímetros. 7 milímetros é mais de que meio, um pouquinho. A câmera não vai poder te mostrar, mas eu tô falando. Aí você pode... Eu vou só riscar aqui assim, ó. Então, você vai entender que quando vai ser manga e decote, ela não precisa ter exatamente 1 centímetro. Ó, ela vai ser um pouquinho mais estreita do que as laterais. Por quê? Porque são costuras de junção. Então, você deixa muito tecido, vai dar defeito na sua peça. Aí, feito isso daqui, a gente vai pro corte. Aqui também você pode estar marcando com a canetinha, uns 4 centímetros. Eu já vou direto aqui, mas você pode marcar, ó. Porque aqui eu vou até acertar o tecido, porque ele tá tortinho, ó, 4 centímetros. Aqui até já terminou, ó. E vou cortar aqui na lateral agora com 1 centímetro de costura. Lembrando, né, que para cortar nossa costura, nós temos que ter uma tesoura que esteja cortando bem. Se você for cortar tecido com uma tesoura que ela não esteja com corte legal, o que a gente fala? Perder o corte, né, tá cega? Ela pode, inclusive, puxar fio do seu tecido. Então, não é conveniente. Então, vocês percebem que aqui, ó, já tô cortando. A gente corta sempre assim, ó, no sentido, a gente que é destra, né? Nesse sentido aqui, ó, à direita. Se você é esquerda, você vai cortar do seu jeito. Quando eu faço isso aqui, eu começo a sentir dificuldade. Não tem problema, eu faço isso aqui, ó. Então, eu procuro uma posição de corte que me favorece, tanto em questão do local que eu tô com o meu tecido aberto ou não. Então, eu corto aqui assim, ó, que é mais favorável para mim, ó. Olha, faço isso aqui e faço isso aqui. A outra mão vai sempre ajudando a firmar o molde. Pronto. Quando eu corto aqui, antes de eu ir cortar, antes de eu tirar o molde, isso é muito importante. Antes de você tirar o molde para poder levar para a máquina, você tem que sinalizar tudo que seu molde pede no tecido. Agora, se você vai fazer uma peça forrada, aí depois você volta com todo esse processo, mas não é o caso, é porque eu gosto de, já vou lá para frente. Então, o que é que a gente faz aqui agora? A gente vai marcar a pence. Essa pence aqui, eu até já falei lá na aula da modelagem, eu não vou considerá-la, porque eu quero esse vestido solto, eu não quero ele ajustado. Eu vou considerar só a pence de busto. Tem várias formas de eu marcar a pence. Eu vou usar algumas para vocês verem. Você pode usar sua canetinha invisível, fazendo isso aqui, ó. Tá dando para pegar aí, Matheus? Ó, fazendo isso aqui. Você vai arriscar a canetinha invisível daqui e vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o furador para vocês verem. Aqui onde que a pence termina, ó, a gente faz um furinho nele, ó. Tá vendo? E aí, com a canetinha, eu posso marcar aqui também, por esse furinho. Certo? Então, eu já vou estar com ela marcada aqui, ó. Faço isso e faço do outro lado. Nem precisa eu tirar, não. Aqui tá o tracinho, eu passo aqui, ó. Outra coisa que você pode fazer.
Você pode vir com a tesoura e dar um piquezinho, ó. Deixa eu virar mais aqui. Ó. Quando você dá um piquezinho, você também tá marcando o lugar da pence. Bem pequenininho, né? Porque você vai fazer a costura. Ou ainda, se você tem uma dificuldade maior, você vai usar carbono, que é o carbono de costura. Você vai pegar o carbono e aí você vai ter que ter atentar para um detalhe. Se você cortou com o tecido do avesso, o carbono vai entrar aqui. Se você cortou com seu tecido do direito, o carbono vai entrar no avesso. Aí você vai abrir a peça. O meu eu cortei do direito, que aqui é o avesso. Você vai abrir a peça e vai fazer isso aqui, ó. Então é um sanduíche. Tem o tecido, o carbono, o outro tecido e o molde. E você vai arrumar, né? Para ele não ficar fora de posição. Feito isso daqui, você vai passar a carretilha, que nessa lista da semaninha não tem, mas na lista do curso tem. Aí você vai fazer isso aqui, ó, vai desenhar a pence com a carretilha. E aí você tem a pence marcada aqui, ó. Fazer assim para ter uma visibilidade. Isso é carbono de costura, tá? Não é carbono de escritório. Para quem já costura, conhece o que eu estou explicando. É carbono de costura. Quem não costura ainda, passa a conhecer. Então, se eu marquei já onde é pence, onde é isso, onde é aquilo, eu já tiro. Outra coisa que eu vou marcar. Aqui, por exemplo, ó, não tem necessidade de eu marcar, porque já deu a diferença, tá vendo? Eu já vou saber onde que eu vou dobrar. Mas ali embaixo, na bainha, para mim não perder e não ter trabalho depois de tornar a medir 4 centímetros, eu faço isso aqui, ó. Eu dou um piquezinho com a tesoura. E aí eu já marco onde que é os 4 centímetros. Que aí na hora de costurar, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, você já marcou aqui ou com a canetinha. Um piquezinho é mais prático, é mais rápido. Então, fiz isso daqui, eu vou reservar a minha frente e vou cortar o resto do vestido. Então, eu já sei que o tecido vai dar. Então, eu vou cortar agora as costas. Como que eu faço para facilitar o meu trabalho? Eu vou pegar e vou virar o meu tecido assim, ó. Porque quando eu viro, eu trago ele aqui para perto de mim, eu não fico lá longe. Aí eu viro, eu já sei que essa dobra aqui é o centro das costas, porque eu não quero costura nas costas do meu vestido. Ah, mas eu quero, inclusive eu quero ele... pode fazer do jeito que você quiser. No meu caso, eu não vou botar. Como eu inverti o tecido, eu vou inverter o molde. O que acontece? Esse tecido liso, eu posso inverter o molde. Se fosse um tecido estampado, você não poderia inverter. Ou você inverteria o tecido, ou você inverteria o molde. Que talvez você está fazendo com um tecido estampado, né? Aí você tem que fazer assim. Porque ele tem que manter a estampa. Mas como eu tô num liso, mas de qualquer forma eu vou fazer assim, não tem problema, porque o meu molde, o papel é branco, aparece tudo do outro lado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. Aqui tá certinho, ó, a parte de baixo do meu vestido. Olha. Deixando 4 centímetros. Vamos conferir os 4 centímetros de bainha. Sempre olhando se o de baixo não tá menor, porque às vezes nosso tecido, ele tá cortado torto, né? Geralmente, lá na loja, eles costumam cortar uns tecidos um pouquinho torto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Já sei que aqui vai dar 4 centímetros, então eu tenho 4 centímetros, não vai faltar. Aí, o que eu faço? Eu botei aqui, eu vou botar um pezinho para ela não caminhar. E vou organizar meu molde aqui em cima. Se eu deixar assim, vocês estão percebendo que aqui tá sobrando tecido.
Por que que tá sobrando? Porque lembra que na modelagem eu entrei 1 centímetro na cintura, então esse 1 centímetro tá mais estreito do que aqui no meu quadris. Então, o que que eu faço? Eu faço isso aqui, pego o tecido e puxo ele aqui de baixo, ó. Quando eu puxo, eu deixo ele ficar aqui, ó, rente com o meu molde, ó. Aí você vem ou com o pezinho ou com o alfinete, que você achar melhor aí, ó. E vou fazendo isso progressivamente, ó, não é de uma vez, ó. Então, quando eu faço isso aqui, eu encostei meu tecido no meu molde, eu cheguei no meu tamanho que eu quero e vou cortar a parte de lá. Você pode fazer a mesma coisa que você fez na frente. Você pode marcar 1 centímetro com a fita ou pode ser direto sem a fita. E vamos cortar aqui, ó. Vou cortar aqui onde eu achei 4 centímetros para mim poder dar uma acertada na bainha do meu vestido. E aqui eu vou cortar com 1 centímetro. A lateral do meu vestido. Quando eu vou cortar a parte de cima aqui, eu posso fazer o mesmo processo que eu fiz na frente. Ó, vou deixar aqui. Não precisa ter pressa, tá, gente? Vai bem devagar, para você não correr o risco de cortar errado. Aqui na parte das costas, nós também fizemos a pence. Se você quer que ele fique todo soltinho, você não precisa colocar a pence. No meu caso, eu gosto que nas minhas costas ele não fique tão folgado. Então, eu vou colocar a pence nesse vestido, porque esse aqui é pra mim, né? Depois vocês vão ver eu vestida com ele, tá? Na nossa última live, se tudo der certo, eu vou vestir com ele. Espero que ele fique lindo e maravilhoso. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, porque eu tô cortando o meu tecido direito, né? Pode ser com carbono e pode ser com a canetinha, os furinhos também. Se você tem prática, nem precisa você marcar a pence toda. Ó, conferindo se tá tudo certinho aqui. Você pode só marcar assim, por exemplo, igual aqui, ó, que é o centro. Ó, marquei aqui e marquei a pontinha. Por quê? Porque aí você não precisa passar muito carbono na sua peça. Ou então, eu já furei aqui com o furador, você pode também estar fazendo isso daqui, não tem problema, com a canetinha, tá? A forma aí é a que você encontrar, que for melhor, que for mais confortável para você. Porque cada um tem um jeitinho, né, de cuidar da costura. Vou reservar também aqui as costas, porque já tá pronta, né? E vou cortar a manga. Aqui ainda tem que dar pra manga. A manga é o seguinte, aqui, ó, é a altura do tecido, né? Onde que nós cortamos o vestido toda nessa posição. Quando nós vamos cortar a manga, a gente inverte, a gente faz isso com o tecido, ó. Coloca ele assim, na mesa, como se fosse atravessado, que eu vou fazer a largura. Por quê? Isso pode ter variação? Pode, mas é porque 90% das mangas nós vamos cortar com o molde aberto. Então, se eu vou cortar com o molde aberto, eu pego e faço isso. Eu abro também o tecido, que é 2 mangas, então eu tenho duas vezes o tecido. Aqui é o fio, né, da minha manga, então tá no fio do tecido e eu coloco isso aqui. Esse daqui agora, como eu já projetei as bainhas, por que que eu projetei as bainhas? Porque nós vamos colocar elástico, né? E a bainha daqui, ó, como dá a diferença,
Então, a gente já tá com ela projetadazinha aqui. Qualquer dúvida sobre essas coisas que eu tô só pincelando, tá lá na aula de número 1, que é a aula da modelagem. Então, aqui também eu vou cortar com 1 centímetro ou 7 milímetros nas cavas. Se você quiser marcar, você marca. No caso aqui, eu não vou marcar. Então, o que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. E vou contornando. Ó. Eu vou contornando toda a curvinha do meu molde. Quer ver? Olha, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Na hora de cortar, eu não posso ignorar o meu desenho. A forma que o meu molde pegou é a forma que eu vou cortar, certo? Aqui eu posso cortar até rente, não tem problema, porque esse espaço que eu dei aqui é a largura que eu vou introduzir o elástico da minha manga. Aí eu corto aqui também. Pode ir mudando, você vai mudando de posição. O seu tecido não. Ele continua na mesa sem mudar de posição. Ó. E aí, aqui também você não precisa deixar muito tecido, não. A não ser que você quer dobrar, mas se a gente fizer um overlock, então não precisa, porque já vai ser a largura do elástico. Pronto. Tá cortado. O que que eu preciso fazer também? Vocês percebem que a manga tem frente e tem costas, porque lá na modelagem há uma diferença de cavas. Então, eu venho com a minha canetinha e escrevo a basta de um lado só. Não precisa preocupar se é direito ou avesso, não, porque a canetinha invisível desmancha no ferro. Então, você põe que aqui é a frente, né, dos dois lados, das duas mangas, e pronto. Se eu já tenho a frente, automaticamente eu sei que aqui é as costas. Então, aqui na mesa, o corte é desse jeito. Aqui a gente encerra o corte. Quando a gente for para a terceira aula de modelagem, a gente leva lá para a sala da costura, porque como eu estou em salas separadas, e a gente vai trabalhar o acabamento do decote lá junto da máquina e da mesa de passar. Então, essa é a nossa aula de corte. Eu espero que você tenha aproveitado, você tenha o privilégio de escutá-la várias vezes aí, até você cortar a sua peça. E você que está construindo a sua peça, não esqueça, quando ficar pronta, eu quero foto. Se você botar no seu Instagram, você me marca e vamos caminhar para a próxima aula também, que é continuação do vestido. Até lá!